Na academia Tamacity Hono, Kanon, um lindo demônio, vigia a escola pela janela do comitê disciplinar. De repente, um garoto chamado Yuji entra na sala em estado de transe. Contudo, no momento em que ele cruza o limiar, o feitiço se quebra e sua consciência retorna. Kanon informa que ela convocou sua alma porque pretende devorá-lo. Yuji reage com perplexidade em vez de medo, levando Kanon a se transformar em sua forma demoníaca e se apresentar orgulhosamente como um demônio gourmet. Antes de chegar ao mundo humano, residia no reino demoníaco, onde travessas extravagantes eram apresentadas a ela diariamente. No entanto, a comida nunca lhe pareceu boa. Ela decidiu visitar seu pai, Beelzebub. Ela admitiu que a comida comum não a satisfazia mais. Ela queria tentar devorar almas humanas, especialmente as de humanos jovens. Ela explicou que planejava alimentá-los cuidadosamente antes de consumi-los. Beelzebub finalmente decidiu que a experiência seria benéfica para o seu crescimento. No entanto, antes que ela pudesse sair, ele perguntou casualmente se ela havia feito uma refeição com alguém recentemente. Kanan garantiu-lhe que não havia jantado com ninguém. Satisfeito com a resposta, Bylsma desejou-lhe sorte antes de voltar a atenção para a refeição. Ao chegar ao mundo humano, Kanon se disfarçou como uma belíssima estudante do ensino médio. Ela rapidamente se adaptou ao novo ambiente e se destacou em quase todos os aspectos da vida escolar, conquistando a confiança e a admiração das pessoas ao seu redor, o que lhe garantiu uma posição no comitê disciplinar. De pé no telhado da escola, ela olhou para os humanos. Para ela, a escola tornou-se seu pasto pessoal. Certa manhã, sua fome finalmente se tornou impossível de ignorar. Ela decidiu que era hora de festejar com pelo menos uma alma. Ela examinou a multidão até que uma alma em particular chamou sua atenção, e era a de Yuji. Sem hesitar, ela o colocou em transe e ordenou-lhe silenciosamente que fosse ao escritório do comitê disciplinar. Agora diante dela, Yuji permanece confuso, e Kanon começa a descrever como ela pretende prepará-lo. No entanto, Yuji interpreta mal suas palavras e presume que ela está flertando com ele. Para sua surpresa, ele de repente se ajoelha e se curva profundamente, agradecendo por prestar atenção nele. Kanon fica confuso enquanto Yuji explica que sempre foi seu sonho ser devorado por uma garota linda como ela. Ele ainda acrescenta que o fato de seu cosplay de demônio melhorar a situação. Percebendo que Yuji tem uma compreensão muito diferente da palavra devorar, Kanon começa a entrar em pânico internamente. Yuji começa a se despir enquanto Kanon começa a se convencer de que ela pode simplesmente levar a alma dele durante o ato. No entanto, ela fica nervosa ao perceber que não tem experiência com intimidade. Quando Yuji tira a camisa, Kanon insiste apressadamente que ele só deve compartilhar intimidade com alguém que ama. Yuji se aproxima e garante que já gosta dela. Ele presume que ela deve tê-lo convocado porque gostou dele primeiro. A declaração pega Kanon desprevenida enquanto ela se pergunta silenciosamente o que realmente significa gostar de alguém. Ao estudar Yuji com mais cuidado, ela de repente percebe que ele é realmente bonito. Yuji continua insistindo que gosta dela, fazendo Kanon entrar em pânico. Ela tenta se firmar, lembrando-se de que é um demônio poderoso e deve permanecer no controle. Durante sua turbulência interna, Yuji silenciosamente veste suas roupas de volta, presumindo que ele a havia sobrecarregado. Kanan percebe sua consideração e brevemente pensa que ele está sendo surpreendentemente atencioso. No entanto, sua compostura se quebra novamente quando ele sugere casualmente que eles ainda poderiam brincar de outras maneiras. Vendo a luta de Kanan, Yuji decide sugerir que eles deveriam começar namorando. Para sua própria surpresa, a sugestão imediatamente a acalma. Depois de um momento de hesitação, ela concorda. O rosto de Yuji se ilumina de excitação, como se ele tivesse acabado de ganhar na loteria. Ele rapidamente termina de vestir o resto do uniforme e sai correndo da sala. Deixada sozinha, ela começa a acreditar que pode ter sido enganada. Mais tarde naquele dia, Nadeshiko, amiga de infância de Yuji, pergunta se ele pode ajudar a limpar o santuário de sua família. Yuji recusa mencionando casualmente que tem namorada. No início, Nadeshiko trata isso como nada. Então, uma reunião acontece e de repente ela reage em estado de choque. Yuji explica alegremente que Kan está no último ano da escola. A Disco fica genuinamente feliz por ele e pergunta se ele tem um apelido para ela. Quando Yuji olha para ela confuso, ela explica que os amantes geralmente têm apelidos um para o outro. Ela sente que Yuji é do tipo que chama uma namorada pelo primeiro nome, o que dá uma ideia a Yuji. Enquanto isso, Kanon está olhando para os outros alunos quando Yuji aparece de repente diante dela, fazendo-a recuar surpresa. Ele pula pela janela, insistindo para que Kanon chame pelo primeiro nome, já que eles estão namorando. Ela começa a ficar nervosa,
mas decide usar isso a seu favor. Ela começa a provocá-lo, com a intenção de que ele conheça a hierarquia entre eles. No entanto, Yuji realmente parece animado com sua provocação. A reação dele é tão brilhante que ela admite para si mesma que ele é meio fofo. Ela tenta chamar o nome dele, mas se esforça para pronunciar a primeira sílaba. Então ela repete o nome dele mentalmente antes de tentar novamente. Infelizmente, resulta no mesmo resultado. Yuji pergunta se ela está com vergonha, mas Kanon tenta esconder exigindo que ele a chame primeiro pelo primeiro nome. Ele faz isso sem hesitação, o que surpreende Kanon e até a deixa animada. Depois de experimentar aquela breve sensação de felicidade, ela recupera a compostura e Presumidir também deseja sentir a mesma coisa. Ele começa a persuadi-la a dizer seu nome, até mesmo sussurrando em seu ouvido. Isso deixa Kanan em pânico e ainda mais envergonhado. Ela tenta resistir ao charme dele, sabendo que se ela se permitir curtir o som de seu nome vindo dele, ela pode acabar se apaixonando por Yuji. Para quebrar o momento, ela o afasta e o lembra de adicionar Senpai no final para ser respeitoso. Com ele agora à distância, ela se move em direção à porta, mas consegue se despedir de maneira adequada e finalmente diz o nome dele. Imediatamente se ilumina. Então, enquanto ela está saindo, ele a chama novamente, fazendo-a tropeçar. Quando ela finalmente chega às escadas, ela se pergunta por que seus sentimentos são tão confusos. De repente, ela percebe dois estudantes flertando um com o outro e rapidamente os repreende. Ao reconhecê-la, os alunos se separam e fogem. Ela reflete que os humanos sempre cedem aos seus desejos e, ao observar os outros alunos, ela jura garantir que suas almas não sejam contaminadas para que um dia ela possa devorá-los a todos. Yuji de repente aparece atrás dela, mencionando que algum dia quer ser como aqueles casais, o que imediatamente deixa Kanan em pânico. Ela decide que agora é hora de colocá-lo em seu lugar. Depois de colocar alguma distância entre eles, ela pergunta o que Yuji realmente quer. Essa questão o confunde, pois ele acredita que é normal os casais quererem ficar juntos. Então ele pergunta casualmente onde ela quer que seja a primeira vez. Ao falar sobre isso, Kanan enrijece de repente e depois entra em pânico porque já está pensando nos locais. Ela se sente cada vez mais frustrada porque Yuji está agindo rápido demais, já que coisas assim deveriam acontecer depois do casamento. Ela se recompõe externamente e pergunta para onde ele gostaria de ir. Yuji diz honestamente a ela que gostaria de ir ao parque, o que deixa Kenon nervoso novamente, já que ele parece disposto a fazer isso em um espaço público. Yuji explica que quer que seja memorável para que cada vez que passarem pelo parque se lembrem dele. No entanto, Kenon se sente sobrecarregado e rapidamente pede um lugar diferente. Ele então sugere que eles vão ao cinema, o que só deixa Kenon ainda mais confuso e frustrado, já que ainda é um ambiente público. Então ele decide que eles deveriam planejar uma viagem juntos. Essa ideia entusiasma Kenon brevemente. Mas ela imediatamente pensa que ele é um desavergonhado quando de repente ele sugere ir às fontes termais. Ela explica rapidamente que algo memorável deve acontecer na privacidade de uma sala. Enquanto ela continua reclamando, Yuji calmamente escreve em suas anotações que a primeira vez deveria ser em seu quarto. Kan rola no chão de vergonha e Yuji rasteja em cima dela, mencionando quão emocionado ele está por eles estarem discutindo seriamente como criar muitas boas lembranças em seu primeiro encontro. Kanon faz uma pausa e de repente grita ao perceber que entendeu mal o significado da primeira vez. Ela apressadamente tenta encobrir seu erro agindo com confiança e declara com firmeza que o primeiro encontro será no quarto dele, enquanto os pais dele estiverem por perto. Com isso, ela rapidamente foge envergonhada. No final do dia escolar, Kanan observa os alunos indo para casa, quando Yoju aparece ao lado dela e a convida para ir para casa com ele. Ela fica chocada e pergunta por que tem que voltar para casa com ele. Ele simplesmente responde que é namorado dela, e essa afirmação imediatamente faz seu coração palpitar. Ela decide agir com confiança e agradá-lo concordando, pois esta é mais uma oportunidade perfeita para provar que está acima dele. No entanto, durante a caminhada para casa, ela imediatamente começa a ficar para trás porque seu coração está acelerado, fazendo com que ela se sinta estranhamente exausta. Quando Yuji pergunta por que ela não está andando ao lado dele, ela tenta encobrir dizendo que é perigoso, então ele precisa agir como seu escudo. Isso apenas incentiva Yuji a protegê-la. Então ele a puxa para mais perto do que antes, garantindo-lhe que pode protegê-la de qualquer coisa. Ele então oferece a mão para mantê-la perto, mas Kanon apenas olha para ela. Ela começa a entrar em pânico porque acredita que ficar de mãos dadas de alguma forma resultará na gravidez dela, e ela o amaldiçoa por ser tão romântico.
A mão dele de repente parece ameaçadora para ela, mas ela sabe que precisa tomar uma decisão. Um pouco mais tarde, as pessoas começam a olhar para eles, porque Kanan decidiu amarrar as mãos para poder segurar a outra ponta da corda. Ela diz a ele que é isso que significa segurar a mão dela e pergunta como Yuji se sente a respeito. Para sua surpresa, Yuji parece estar gostando do tratamento, porque, para ele, mostra o quanto Kanan não quer deixá-lo ir. Ele acredita que o desejo dela de dominá-lo tanto mental quanto fisicamente é sua expressão de amor. Ela fica tão envergonhada com a declaração dele que acaba fugindo dele. Ela caminha em direção ao parque na esperança de clarear a cabeça, mas logo começa a ouvir a voz de Yuji. Ela acha que é apenas uma invenção de sua imaginação. Mas quando ela se vira, ela percebe que ele está sendo arrastado pelo chão porque ela esqueceu que ainda está segurando a outra ponta da corda amarrada em suas mãos. De repente, ele se levanta e admite que foi a caminhada mais emocionante que já fez. Ele até conta que ser tratado como um animal de estimação pode ser realmente agradável. Quando ela se afasta dele frustrada, ele tenta remediar a situação convidando-a a tentar algo. A mente de Kanan imediatamente salta para algo inapropriado, então ela fica surpresa quando eles acabam sentados em um banco com croquetes nas mãos. Yuji conta que sempre quis comer junto com a namorada. Kanon relaxa visivelmente e enfia a mão no saco plástico para pegar os molhos, mas Yuji rapidamente diz a ela para não adicionar nenhum porque tem um gosto incrível e adicionar molho seria desrespeitoso. Kanon se pergunta por que ele está dando tanta importância a isso e diz a ele que ela comerá do jeito que quiser. No entanto, Yuji começa a explicar apaixonadamente por que o croquete já é perfeito por si só. A explicação dele a faz rir porque ela nunca esperou que Yuji se sentisse tão fortemente em comer um croquete. Ela decide agradá-lo e concorda em comê-lo puro. Ao dar uma mordida, ela fica chocada com o gosto bom, porque antes de comê-lo nada nunca lhe tinha gosto bom. Ao lado dela, Yuji também comenta que de alguma forma está mais gostoso hoje, mas conclui que o motivo deve ser porque ele está comendo ao lado dela. Kanan fica surpresa com o raciocínio dele, mas continua comendo com mais seriedade, enquanto Yuji comenta alegremente como ela fica fofa quando come, o que a faz corar. Um dia, no submundo, Beelzebub come enquanto se pergunta como Kanan está no mundo humano. Ele continua comendo preocupado, a tal ponto que sua empregada, Ami, começa a expressar preocupação com seu estado conturbado. Ele conta que está preocupado com Kanan, e Ami imediatamente se oferece para ir ao mundo humano para servi-la. Quando ele dá sua bênção, ela sorri maliciosamente para si mesma. Em um mundo humano, Kanan acorda de seu sono. Ela abre os olhos em seu quarto, dentro de uma casa pertencente a uma família que ela sofreu uma lavagem cerebral para acreditar que era filha do casal. Seus falsos pais e irmão inferior a cumprimentam como sempre e aos olhos deles, Kanan é a filha mais velha perfeita. Kanan educadamente se despede deles e enquanto se prepara para ir para a escola, demonstra carinho ao irmão e à mãe. Ela escolheu esta família porque eles pareciam gentis, e explorar a bondade é o que os demônios só fazem de melhor. De repente, a família começa a sentir que algo está errado, obrigando Conan a fortalecer a hipnose colocada sobre eles. Quando ela termina, ela finalmente sai para a escola. Ela sorri para si mesma, sentindo-se revigorada depois de brincar com humanos, especialmente porque ela tem relaxado ultimamente e não tem agido como um demônio de verdade. Enquanto ela se pergunta o que os humanos realmente são, ela começa a murmurar a resposta, mas então ouve Yuji perguntando o que ela está fazendo. Ela fica chocada ao vê-lo parado na frente de sua casa. Mas Yuji simplesmente afirma que, como ele é namorado dela, ele quer ir a pé para a escola juntos. Ela leva um momento para se recuperar, mas quando faz, ela exige saber como ele encontrou sua casa. Yuji admite que perguntou a Yuriko, a professora de Kanan, e que Yuriko lhe deu a informação de boa vontade por ser fã de romance. Ele então tenta convidá-la para caminhar com ele, e ela decide permitir, com a condição de que ele a acompanhe. Sem se explicar, ela de repente avança, confiante de que suas habilidades como demônio permitirão que ela se livre de Yuji. No entanto, enquanto corre, ela rapidamente se sente cansada e começa a desacelerar. Yuji finalmente corre ao lado dela e pergunta se ela está cansada. Kanan se esforça para não admitir que sua resistência é a mais fraca entre todas as suas habilidades. Mas como ela claramente parece estar lutando, Yuji acha difícil acreditar em sua negação. Para esconder a sua fraqueza, ela tenta argumentar que uma mulher deve sempre andar atrás do seu homem. Ela sente que o ditado pode fazê-la parecer digna, mas Yuji rapidamente aponta que a frase é destinada a esposas, o que a envergonha ainda mais. Ela tenta esconder seu constrangimento novamente. Yuji lhe entrega uma garrafa de água para que ela possa se refrescar com um drink,
mas pede que ela guarde um pouco para ele para que ele possa beber mais tarde. Enquanto ela se prepara para beber a água, Kanan começa a se perguntar se Yuji está dando a ela para que ele possa receber um beijo indireto dela. Seu olhar oscila entre a garrafa e Yuji. Determinada a ganhar vantagem, ela engole todo o conteúdo da garrafa e depois a joga fora. Perto da escola, Ami tenta localizar Kanan e fica animada ao perceber que ela está andando por perto. Ela imediatamente se aproxima de Kanan, mas Kanan parece furioso e rapidamente leva Ami para a sala do comitê disciplinar. Assim que ficam sozinhos, Kanan repreende Ami e exige saber por que ela está no mundo humano. Ami fica encantada e até puxa Kanan para seu peito, enquanto explica alegremente que veio servi-la. Kanan a empurra, mas naquele momento Yuji aparece e pergunta quem é Ami. Para evitar suspeitas, Kanan explica que Ami é sua empregada desde pequena, escondendo o fato de que Ami é um demônio. No entanto, Kanan acredita secretamente que Ami deve ter enganado Beelzebub para deixá-la viajar para o mundo humano por motivos pessoais. Fingindo estar magoada, Ami mais uma vez sufoca Kanan contra seu peito, insistindo que ela realmente veio apenas para servi-la. Kanan imediatamente percebe que Ami é o pior demônio possível para Yuji conhecer, porque Ami incentiva abertamente a traição de parceiros, e Kanan teme que Yuji possa aceitar de bom grado tal oferta, dado quão ansioso ele estava para ser seu namorado. Ela tenta manter os dois separados e avisa Yuji para ficar longe de Ami. Ami percebe que Kanan parece extraordinariamente protetor com Yuji e, de brincadeira, pede para ser apresentado a ele de maneira adequada. No entanto, depois de estudar Yuji cuidadosamente, ela percebe que sua alma é de altíssima qualidade. Sem hesitar, ela de repente se lança sobre ele, com a intenção de devorá-lo ela mesma. Kanan rapidamente a puxa de cima de Yuji e declara firmemente que Yuji está fora dos limites. Isso confunde Ami, e Kanan admite timidamente que Yuji é seu namorado. Ami imediatamente fica animada ao ouvir a notícia e, como Kanan está claramente envergonhado, ela aproveita a oportunidade para provocá-la ainda mais sobre seu relacionamento. Ela pede ansiosamente por todos os detalhes interessantes, mas fica muito desapontada quando Kanan admite que eles só chegaram a dar as mãos e comer juntos. Ami conclui que Kanan é inocente demais para ser um demônio de verdade, já que ela fica nervosa com muita facilidade. Ela insiste que Kanan só precisa deixar Yuji tocá-la, e ele permanecerá totalmente dedicado a ela. No entanto, Kanan chama a ideia de indecente, apesar de ela mesma ser um demônio. Ami então avisa Kanan que se ela se mover muito devagar, ela mesma pode acabar comendo Yuji. No entanto, Yuji recusa firmemente sua oferta e declara que Kanan é a única garota para ele. Exteriormente, Kanan finge estar irritado com sua declaração, mas no fundo ela se sente genuinamente feliz com sua lealdade, algo que Ami percebe imediatamente. Ami continua provocando-os, sugerindo que ela não se importaria se os três iniciassem um relacionamento juntos, alegando que é perfeitamente normal para Yuji ter várias namoradas. Kanan tenta discutir com ela, mas Ami se agarra a Yuji na tentativa de fazê-lo concordar. No entanto, Yuji apenas parece confuso e pergunta a Kanan se ele de alguma forma se tornou popular, o que só a deixa mais irritada. Mais tarde, Kanan percebe que vários alunos estão desmaiados no corredor. Todos eles têm expressões de felicidade em seus rostos, e a trilha parece levar ao laboratório de ciências. Ela ouve alguns alunos falando sobre o quão atraente é uma empregada de pele escura. Então, ela imediatamente corre em direção ao laboratório, sentindo que Ami está por trás de tudo isso. Ao entrar, ela pega Ami e Yuriko, quando elas estão prestes a se beijar. Yuriko fica envergonhada ao ser pega e foge rapidamente, enquanto Ami permanece completamente calma e satisfeita consigo mesma. Kanan fica furioso porque os humanos dos quais Ami se alimentava eram as mesmas almas que ela trabalhou duro para nutrir. A própria Kanan ainda não havia se alimentado de nenhum deles. Ami reclama casualmente que a culpa é de Kanan por ser muito lento. Kanan argumenta que Ami é muito fácil, o que leva Ami a se defender alegando que ela só se alimenta de pessoas que considera encantadoras. Kanan não acredita nela e começa a apontar as escolhas questionáveis de Ami entre suas presas, mas Ami responde calmamente que cada uma delas tinha algo que ela pessoalmente achava encantador. Kanan fica frustrado porque isso só prova que Ami pode se alimentar de quase qualquer pessoa. Ami então justifica suas ações explicando que todos eles foram gentis e charmosos com ela quando se conheceram. Kanan fica genuinamente surpreso com essa explicação porque mostra que Ami é capaz de ver o que há de bom nos outros, algo que ela nunca esperou de sua personalidade. Ela lentamente começa a entender por que Ami é tão popular, mesmo entre as outras empregadas do mundo dos demônios. No entanto, esta constatação não desculpa o caos que ela causou na escola.
Kanan começa pedindo desculpas a Ami por julgá-la mal e reconhece que Ami de fato tem padrões. Ainda assim, ela alerta Ami com firmeza para não se alimentar de alunos dentro da escola, pois isso torna o apagamento da memória extremamente problemático. Ami concorda e promete que só terá como alvo não estudantes no futuro. Kanan então pergunta nervosamente se Ami acha Yuji charmoso. Ami imediatamente reconhece o nome como namorado de Kanan e, ao perceber a expressão confusa de Kanan, ela deliberadamente opta por não revelar seus verdadeiros pensamentos sobre ele. Kanan tenta desesperadamente permanecer indiferente, mas Ami percebe claramente que ela está ficando com ciúmes e curiosidade. Um pouco mais tarde, enquanto Kanan patrulha o terreno da escola, ela se preocupa com a possibilidade de Yuji se apaixonar por Ami algum dia. Ela imagina a possibilidade acontecendo bem debaixo de seu nariz e imagina Yuji já caindo no charme de Ami. O pensamento faz com que ela ande cada vez mais rápido, até que de repente ela tem uma ideia. Ela decide permitir que Yuji a siga pelas escolas enquanto ela cumpre suas tarefas disciplinares. Para ela, essa é a melhor forma de ficar de olho nele para que Ami não consiga se mexer. Ela também acredita que esta é a oportunidade perfeita para ensinar Yuji sobre sua hierarquia e lembrá-lo de que ele sempre estará abaixo dela. Ao pensar isso, ela inconscientemente libera uma aura fria que Yuji pode sentir claramente. Perto dali, uma garota de repente tropeça e deixa cair seus papéis, e Yuji imediatamente corre para ajudá-la. Ele até se oferece para levar os papéis até a sala da faculdade, o que faz com que a garota rapidamente se apaixone por ele. Kanan percebe isso e imediatamente se coloca entre eles, instruindo a garota a voltar para a aula, pois ela já está bem. Depois que as garotas saem sem questionar, Kanan pergunta a Yuji se ele é popular, mas Yuji parece completamente inconsciente de seu próprio charme. De repente, ela se lembra das provocações de Ami sobre o ciúme e tenta desesperadamente provar que não está com ciúmes. Infelizmente, Ami testemunha toda a interação nas proximidades. Mais tarde, outra garota acidentalmente esbarra em Yuji e imediatamente se apaixona por ele ao ver seu rosto. Kanan rapidamente chama sua atenção. Logo depois, uma garota diferente escorrega nas escadas e mais uma vez Yuji consegue pegá-la, forçando Kanan a guiá-lo para longe mais uma vez. Mais tarde ainda, Yuji se aproxima de uma garota rica chamada Perika porque há um objeto em forma de bolo de peixe em seu cabelo. Ela o corrige explicando que na verdade é um grampo de cabelo decorativo, mas aproveita a oportunidade para flertar com ele. O que só irrita Kanan ainda mais porque parece que todo o tropo de comédia romântica está acontecendo de repente ao seu redor. Ela finalmente decide reclamar com Yuji por atrair tantas garotas. Ela o chama de responsável por ser um galã e insiste que o fará entender sua posição correta. Yuji responde calmamente que sua posição é o namorado dela. Kanan cora porque entende claramente seu papel e está confiante nisso. Por conta disso, ela decide não puni-lo. De repente, seu telefone toca e ele percebe uma mensagem de Nadeshiko. Kanan fica curioso, então Yuji explica que Nadeshiko é sua amiga de infância da mesma turma. Ela lê a conversa e percebe como eles parecem familiarizados um com o outro. Embora Yuji não veja nada de errado, a ideia de ele estar perto de outra garota incomoda Kanan, então ela pega o telefone dele e começa a insultá-lo. Depois da escola, enquanto caminham para casa, Kanan deliberadamente mantém alguma distância entre eles, fazendo com que Yuji pergunte se ela está com raiva dele. Ela nega a princípio, mas depois para e pressiona a cabeça contra o peito dele. Ela reclama que ele já pertence a ela, então não pode sair por aí flertando com outras garotas. Quando ela olha para cima, Yuji percebe lágrimas se formando em seus olhos. Ele diz a ela que acha adorável esse lado ciumento dela. Kanan tenta argumentar, mas ela se distrai quando ele começa a acariciar seus cabelos. Uma sensação estranha de calor e vertigem começa a se espalhar por seu corpo devido ao carinho que ele demonstra. Ela tenta resistir, mas quanto mais ele acaricia e coça sua cabeça, mais ela se derrete sob sua tensão. Do telhado, Ami observa os dois com diversão, fascinada por Kanan ter escolhido namorar um humano entre todas as criaturas. No entanto, atrás dela, Ami olha para o estado de felicidade de Yuriko. Um dia, Kanan pega Yuji e Nadeshiko almoçando juntos em um dia sem aula, o que a irrita imediatamente. Ami, que percebe Kanan furioso por perto, ri consigo mesma, sentindo que isso pode ser divertido de assistir. Yuji parece completamente inconsciente do humor de Kanan e a cumprimenta alegremente, mas Kanan imediatamente exige saber quem é a outra garota. Yuji a apresenta como Nadeshiko, sua colega de classe, mas Nadeshiko rapidamente o corrige e insiste que seu nome é Nadeshiko. Kanan se lembra de ter visto o nome Nadeshiko nos registros de bate-papo de Yuji, onde ele a descreveu como sua amiga de infância, o que leva Kanan a suspeitar que Nadeshiko está tentando roubar Yuji dela.
Na frente dela, Nadeshiko repreende Yuji por chamá-la pelo sobrenome novamente e insiste que ele use algo mais fofo. Isso só incomoda ainda mais Kanan. Nadeshiko então pede desculpas por sua familiaridade com Yuji, explicando que isso vem de sua longa história juntos. Ami finalmente se aproxima do grupo e pergunta casualmente se Nadeshiko tem boas lembranças de Yuji. Kanan fica chocado ao vê-la, mas Asmi a ignora. Narishiko considera a questão e conta que costumava brincar com Yuji no parque próximo e até dormia na casa dele. Narishiko até conta uma história embaraçosa sobre como Yuji uma vez fez xixi na cama. Yuji a corrige rapidamente, insistindo que ele apenas derramou suco. Nadeshiko comenta com carinho que Yuji costumava ser muito mais fofo quando era mais jovem. Ao ouvir tudo isso, Kanan senta-se silenciosamente, sentindo sua irritação crescer ao perceber o quão próximos e familiares eles são. Nadeshiko sente a hostilidade e percebe que ela vem de Kanan. Sentindo-se desconfortável, ela pergunta a Yuji por que Kanan está agindo de forma tão estranha com ela. Yuji explica casualmente que a garota é Kanan, sua namorada. Nadeshiko cora de surpresa e finalmente entende porque Kanan ficou olhando para ela o tempo todo. Querendo esclarecer as coisas, ela se levanta e diz a Kanan que ela e Yuji não estão namorando e que só se tornaram próximos por causa dos pais. Kanan responde com uma expressão presunçosa e pergunta se ela está se gabando. Narishiko se esforça para explicar melhor e acaba revelando detalhes aleatórios sobre seu relacionamento com Yuji, cada um soando como uma facada para Kanan, pois destaca o quão próximos eles são. Eventualmente, Kanan diz que já ouviu o suficiente, o que alivia Narashiko. No entanto, quando Narashiko olha para ela novamente, ela percebe Kanan sorrindo de uma forma que parece ameaçadora, enquanto ela diz friamente que esfolará Nadeshiko viva e jogará seus restos mortais no mundo dos demônios. Percebendo que Kanan ainda não entende, Nadeshiko entra em pânico e implora a Yuji para explicar as coisas corretamente. No entanto, Yuji está completamente hipnotizado pelo quão brilhante é o sorriso de Kanan. Narishiko fica cada vez mais desesperado, tentando consertar a situação elogiando Kanan. Ela até diz que Kanan e Yuji formam um casal perfeito, mas nada disso parece acalmá-la. Tremendo sob o olhar de Kanan, ela tenta tirar Yuji de seu torpor para que ele possa ajudá-la, mas ele permanece completamente cativado. De repente, Kanan aparece atrás de Nadeshiko e lentamente se aproxima dela, descrevendo como ela pretende torturá-la. Nadeshiko recua, continuando a elogiá-la na esperança de impedi-la. Em pânico, ela de repente deixa escapar que Kanan é a esposa de Yuji. Essa afirmação funciona inesperadamente. Kanan imediatamente se transforma em uma garota corada, satisfeita e envergonhada por ser chamada de esposa de Yuji. Nadeshiko olha para ela sem acreditar, mas se assusta novamente quando Kanan se aproxima. Kanan então a elogia e explica vertiginosamente que ela e Yuji ainda estão no início do relacionamento para pensar em casamento. Ela então se endireita e encara Nadeshiko com um olhar frio, dizendo que gosta dela, mas depois a chama de criatura humilde, o que choca Nadeshiko. Momentos depois, Kanan começa a se emocionar novamente por ter sido chamada de esposa, enquanto Nadeshiko processa tudo o que acabou de acontecer. Estranhamente, ela descobre que não se importa em ser chamada de criatura humilde. De volta à casa de Kanan, Ami fala sobre o quanto ela tem se divertido no mundo humano, o que confirma a suspeita de Kanan de que Ami veio aqui para sua própria diversão, e não para servi-la. Ami casualmente serve chá para si mesma e diz a Kanan para servir o seu próprio, se ela quiser. Ela então menciona que espera ver uma rivalidade amorosa mais intensa na próxima vez. Kanan faz beicinho e reclama que Yuji é ousado demais para firmar um contrato de amor com ela, enquanto ainda passa tempo com outra garota. Ela admite que também quer almoçar com Yuji, mas depois de perceber a reação de Ami, ela rapidamente desiste. Ela insiste que ainda tem orgulho de demônio e se recusa a comer junto com seu gado. Tão frustrada que ela puxa Shotaro para baixo do colo e começa a beliscar suas bochechas para aliviar o estresse. Ami então expressa a preocupação de que Kanan possa estar desenvolvendo sentimentos genuínos por Yuji, alertando que isso poderia levar ao desgosto quando ela eventualmente devorasse sua alma. Kanan parece confusa no início, mas de repente percebe que havia esquecido completamente seu objetivo original. Assustada, ela empurra Shotaro de seu colo e tenta se concentrar novamente em seu objetivo. No entanto, ela rapidamente se convence de que a situação realmente funciona a seu favor. Tudo o que ela precisa fazer é encantar Yuji o suficiente durante esta batalha, e quando ele se apaixonar completamente por ela, ele oferecerá sua alma de boa vontade. Depois de ouvir seu plano, Ami sugere casualmente que o próximo passo seria eles terem um encontro. A ideia imediatamente perturba Kanan, mas ela tenta manter a compostura e pergunta por que um encontro é necessário.
Ami explica que a melhor maneira de Kanan fazer Yuji se apaixonar por ela e acrescenta que, como eles já são amantes, namorar é completamente normal. Kanan de repente fica tímido e diz a Ami que ela é inexperiente com encontros e não sabe o que preparar para ir a um. Ela se pergunta se isso requer o consentimento dos pais ou mesmo um contrato. Ami lhe dá um abraço lateral para acalmá-la. Ami diz a Kanan que encontros são simples e que significam apenas passar um tempo com Yuji, e no final permitir-se ser devorada por ele. Para provar um ponto, ela morde a orelha de Kanan, facilmente perturbando-a. Kanan rapidamente empurra Ami, e os dois decidem pular a última parte, mas Ami insiste que Kanan ainda deve convidar Yuji para um encontro. No entanto, Kanan parece muito nervoso. Ami aponta que Nadeshiko foi capaz de fazer isso, embora Kanan argumente que Nadeshiko e Yuji não estavam em um encontro. Ami não recua e insiste que sim, aproveitando a oportunidade para dizer a Kanan que ela é mais lenta que Nadeshiko, o que é triste, considerando que Kanan é considerado um ser maior. Funciona e Kanan decide que amanhã ela convidará Yuji para um encontro. Ela decide ir para o quarto para escolher uma roupa. Os pais humanos de Kanan olham para ela e acham engraçado que ela esteja apaixonada, mas então algo acontece, pois eles não se lembram de ter contratado uma empregada como Ami para sua casa. No dia seguinte, Kanan convoca Yuji ao escritório disciplinar e ele se pergunta por que ela de repente precisa dele. Kanan bebe seu chá calmamente, enquanto diz a Yuji que está livre neste fim de semana. No entanto, suas mãos tremem e ela tem dificuldade em convidá-lo para sair adequadamente. Abby silenciosamente anima ao lado dela e até mesmo Yuji fica confuso, pois suas palavras não saem. Kanan decide dizer que estava procurando alguém para fazer exercícios, o que decepciona Abby. Ela tenta novamente, tentando dizer que eles deveriam sair após o exercício, mas acaba usando a palavra duelo em vez de encontro. Ela tenta voltar atrás, mas desta vez seu nervosismo ainda domina, e ela diz a Yuji que quer participar de uma marcha de protesto. Yuji não parece se importar e tem uma vaga ideia do que ela quer, o que ainda está completamente errado, fazendo Ami se perguntar o quão idiotas os humanos realmente são. Enquanto Yuji expressa entusiasmo com o fim de semana que se aproxima, Kanan fica frustrado e exclama que está tentando convidá-lo para um encontro. Ela o agarra pela frente da camisa e exige que, se ele estiver livre neste fim de semana, eles se encontrem na delegacia às 11. Quando ela fecha a porta, de repente ela se sente sobrecarregada e tímida com o que acabou de fazer. Ami embala a cabeça, orgulhosa por ter sobrevivido. Enquanto isso, Yuji ainda está nas salas processando o que aconteceu. No encontro, Yuji está em êxtase porque seu destino é o Tokyo Skytree. Eles vão até o deck de observação e Kanan ri da empolgação de Yuji. Ela então ri maliciosamente porque tudo isso faz parte de seu plano para fazê-lo se apaixonar por ela. Ela planeja incitar o medo em Yuji, que ela confundirá com amor. Yuji se aproxima dela novamente, elogiando sua roupa casual, o que a faz rir. Kanan acha que agora é o momento perfeito para plantar medo em seu coração. Ela vai até a janela e menciona como é assustador, tentando encorajar Yuji a olhar para baixo também. Porém, antes que ela possa agarrar a mão dele, Yuji se move na outra direção, mencionando que a vista é linda em outra área. Kana tem a sensação de que ele a está evitando, pois Yuji é sempre quem está ansioso para segurar a mão dela. Ela estuda o rosto dele e percebe que ele parece um pouco nervoso, e tem a ideia de que ele pode estar realmente com medo. Ela acha que isso pode funcionar a seu favor. Ela tenta provocá-lo, sugerindo que ele admita seu medo de altura. Ele até resiste quando Kanan começa a puxá-lo em direção às janelas. Ela se esforça muito, até mesmo agarrada ao braço dele. No entanto, o movimento faz com que o braço dele bata no peito dela, e Kanan percebe que esqueceu algo importante. Yuji fica nervoso, mas sua curiosidade não aguenta mais e ele pergunta se ela esqueceu alguma coisa. Kanan admite que não vestiu uma peça de roupa importante antes de sair, sem mencionar que na verdade a esqueceu devido ao quão nervosa estava. Ela pergunta se esse é o motivo pelo qual Yuji a tem evitado. Ele acena com a cabeça e Kanan de repente fica extremamente envergonhado. Yuji tenta perguntar se ela esqueceu de propósito, e embora esteja nervosa, ela tenta parecer corajosa e diz que tudo fazia parte do plano para fazer seu coração disparar. Embora seu rosto esteja completamente vermelho, ela sorri para ele e pergunta se seu coração está acelerado. Ele declara em voz alta que sim, o que a faz perguntar se seu plano foi um sucesso, pelo que ele a elogia. Ele então pergunta se pode abraçá-la novamente. Mas Kan fica muito envergonhada e cai de joelhos novamente, derrotada. Mais tarde, eles estão de volta ao chão fazendo um lanche, embora Kanan se sinta derrotado demais para se preocupar em comer. Yuji a incentiva a comer um pouco do takoyaki que ele comprou, até se oferecendo para alimentá-la. Kanan mantém a cabeça baixa no início,
mas decide que seria bom ser alimentada por Yuji. Então ela levanta a cabeça. Yuji pergunta se ela é tímida, o que ela nega veementemente. Ela se aproxima, hesitante no início, mas eventualmente abre a boca o suficiente para tirar o takoyaki do palito. Ela come e anuncia com orgulho que conseguiu comê-lo, perguntando se ela se saiu bem. Ela fica surpresa ao ver Yuji parecendo feliz e questiona sua expressão. Yuji diz que está simplesmente satisfeito. Kanan então se oferece para alimentá-lo, e quando ele se inclina para pegar o takoyaki dela, ela de repente o coloca na própria boca. Ela então sorri para ele presunçosamente e o provoca. Para sua surpresa, Yuji olha para ela com muito carinho. Ele diz a ela que apesar de ser o primeiro encontro deles, ela parecia triste antes, então ele está feliz por ela estar sorrindo novamente. Ele menciona o quanto ama o sorriso dela, o que faz o coração de Kanon palpitar. Ela se afasta dele, lentamente, começando a perceber que ela pode realmente gostar de Yuji. Yuji pergunta o que eles devem fazer a seguir, dizendo que qualquer coisa que a faça feliz está bom para ele. Kanan se sente culpado porque tudo em que Yuji está pensando é em mantê-la feliz enquanto ela planeja comer sua alma. Ela pega outro takoyaki e oferece a ele, mencionando que quer tentar novamente. Yuji fica animado e pensa que eles vão refazer outra coisa, e Kanan argumenta que desta vez ela vai comê-lo de verdade. Um dia, Ami passa o tempo revisando as fotos que tirou de Kanan e Yuji. Ela fica animada porque isso significa que Kanan está cada vez mais perto de beijar Yuji e eventualmente se tornar íntimo dele. Ela então percebe algo que desperta seu interesse. A aula de Kanan acabou de terminar a educação física e ela cruzou o caminho de Yuji, fazendo com que os dois corassem. A essa altura, Ami desceu as escadas adorando a atmosfera. Yuji elogia Kanan, mas Kanan diz para ele não se aproximar dela, o que faz Ami pensar que o relacionamento realmente piorou. Até Yuji fica chocado porque achou que o relacionamento deles estava indo bem. Ele então tenta pescar uma resposta para sua distância repentina e fica cada vez mais desesperado enquanto Kanan evita a pergunta. Quando ele chora e cai no chão, Kanan admite que ela não o quer perto dela agora porque ela está suada e fedorenta. Isso desperta algo em Yuji quando ele declara que quer cheirá-la, insistindo que é natural que um namorado queira sentir o cheiro do suor da namorada. Ele até diz a ela que poderia usar uma de suas meias como máscara, o que enoja Kanan. Yuji não se intimida e começa a se aproximar dela com um olhar enlouquecido. Ela recua até cair sem um assento. Yuji continua seus avanços, declarando que por ser o suor de alguém que ele ama, ele com certeza vai adorar. Por alguma razão, Kanan fica emocionada, então ela decide concordar em deixá-lo cheirar. Ela levanta a camisa em direção a ele. Yuji se ajoelha na frente dela e começa a cheirar sua camisa. Kanan fica envergonhado com a situação antes de perceber que ela deveria estar realmente ofendida porque Yuji a está usando para seus próprios desejos. Ela quer colocá-lo em seu lugar, mas ao observá-lo, Kanan percebe que ele está cheirando agressivamente sua camisa. Ela começa a se sentir mais constrangida porque pode sentir o suor escorrendo. Yuji de repente anuncia que seu suor cheira a sabão em pó, o que decepciona Kanan porque ele não sentiu o cheiro natural dela. A frustração de Kanan a leva a deixar cair a toalha, então Yuji oferece sua própria toalha para ela usar. Enquanto Kanan enxuga o rosto, ela sente um cheiro cítrico. Ela percebe que está sentindo o cheiro natural de Yuji e, para ela, acha isso estranhamente reconfortante. Quando ela percebe para onde seus pensamentos estão indo, ela se detém antes que seja tarde demais. Yuji de repente pergunta a Kanan qual é o cheiro de sua toalha e ela responde que não há nenhum cheiro específico. Então rapidamente se corrige dizendo que não sentiu cheiro de nada porque não estava cheirando. Para esconder seu constrangimento, ela começa a lançar insultos em sua direção. Ami os observa um pouco decepcionada. Ela acredita que levará 5.000 anos até que eles possam se beijar. Querendo empurrá-los na direção certa, Ami decide se tornar seu cupido do amor. Mais tarde, enquanto caminhava pelos corredores, Kanan percebe algo estranho em sua audição. Ela diz a Yuji que hoje ela só consegue ouvir até 100 metros, quando normalmente consegue ouvir a escola inteira. Yuji fica impressionado com suas habilidades, então Kanan se vangloria um pouco mais delas. Ela diz a ele que, além de sua patrulha habitual, ela também está usando os ouvidos para detectar alunos mal comportados e que seus ouvidos são chamados de orelhas do diabo. Kanan então ouve uma voz estranha dizendo a ela para limpar os ouvidos enquanto descansa no colo de Yuji. Até Yuji ouve, e os dois veem Ami sussurrando alto para eles repetidamente. Por alguma razão, a sugestão parece cativar Yuji, e ele rapidamente os traz de volta ao escritório para que Kanan possa descansar em seu colo enquanto se prepara para limpar os ouvidos dela. Ele garante a ela que ela pode estar confiante em suas habilidades de limpeza de ouvidos.
No início, Kanan fica nervoso, mas depois consegue se convencer de que Yuji está em seu devido lugar, já que basicamente é ele quem a serve. Então ela lhe dá permissão para limpar os ouvidos. Kanan sente-se relaxando em seu colo, levemente lembrada de como sua mãe costumava limpar seus ouvidos. Então, de repente, lembra-se de algo importante sobre as orelhas de um demônio. Yuji toca suas orelhas externas para ver melhor, mas isso desencadeia uma reação do Kanan. Ela fica impressionada com a sensação e percebe que seu canal externo é muito sensível. Ela se sente ainda mais sobrecarregada quando a palheta para limpeza de ouvido é inserida. Ela cobre a boca para evitar que qualquer som escape. Ela fica ligeiramente consciente da profundidade da ferramenta em seu canal, o que a deixa em pânico com a possibilidade de seu tímpano romper. Enquanto Yuji está completamente absorto na tarefa em questão, Kanan tenta desesperadamente manter a voz baixa enquanto se contorce. Ami olha para eles divertida, sabendo que Kanan cederá em breve. Yuji aproveita o momento para admirar as orelhas de Kanan. Ele elogia sua forma e suavidade únicas. Ele sente a respiração de Kanan soprando em suas coxas e agradece silenciosamente a quem lhe deu a ideia de limpar os ouvidos dessa maneira. Enquanto isso, Kanan fica impressionado com tantas sensações novas ao mesmo tempo. Ela sabe que se isso continuar, provavelmente desmaiará, mas admitir fraqueza significaria que Yuji está acima dela. Para sua surpresa, ela consegue limpar uma das orelhas. Yuji pergunta como era sua técnica de limpeza e ela se recusa a admitir que era realmente muito boa. Então, para provar seu valor, Yuji decide que também deveria limpar a outra orelha de Kanan, e Kanan empalidece porque ela teve dificuldade em sobreviver à primeira. Narishiko caminha pelos corredores com a intenção de procurar Yuji. Quando ela se aproxima do escritório disciplinar, ela ouve muitos ruídos estranhos vindos de Yuji e Kanan. Ela cai no chão enquanto tenta entender o que está ouvindo e fica chocada quando Kanan abre a porta para sair, enquanto Yuji fica arrasado na sala. Ami, por outro lado, está bastante satisfeita com a forma como está lidando com seu papel de cupido. Num dia diferente, o calor é intenso. Então, Ami descansa à beira de uma piscina inflável no escritório. Kanan inveja o espírito livre de Ami. Ela está sofrendo com o calor e até o ar-condicionado do escritório está desligado hoje. De repente, Yuji entra, perguntando se Kanan o chamou. Kanan fica confuso, mas Ami fica satisfeita por ele finalmente ter chegado e mostra com orgulho seu maiô, o que entusiasma Yuji. A reação dele faz Kanan fazer beicinho, o que Ami brinca com ela. Ela tenta convencer Kanan a usar maiô também. No entanto, Kanan se recusa, alegando ser muito nobre para usar algo parecido com um maiô em público. No entanto, ela se sente desafiada ao ver como Yuji elogia e tira fotos de Ami. Seu ciúme fica muito forte, então ela veste o maiô da escola, o que faz Yuji e Ami comemorarem. Yuji rapidamente começa a elogiá-la, e não demora muito para Kanan entrar na piscina com Ami e mergulhar para que os olhos de Yuji possam desfrutar. Kanan se sente estranhamente exposto sob seu olhar. Ela sabe que Yuji está apenas os olhando, mas devido à sua intensidade, parece que algo muito mais íntimo está acontecendo. De repente, ela dá um tapa nos olhos dele e se esconde, exigindo que ele saia da sala. Ami fica confusa e Kanana explica que o corpo dela ficou excitado apenas com o olhar dele, então Yuji precisa ir embora. Yuji lê seu pedido com a condição de poder enterrar o rosto em seu maiô, o que ela recusa veementemente. Decepcionado, ele começa a se afastar, mas volta para a piscina devido a uma pequena poça. Por alguma razão desconhecida, seu rosto acaba em uma das abas do maiô de Kanan. Envergonhada com a posição deles, ela lhe dá um tapa forte. Sentindo-se burra com suas travessuras, ela decide sair da piscina apenas para escorregar na mesma poça e de alguma forma pousar em cima de Yuji, deixando-os fora de posição. Ami tira várias fotos deles, incentivando-os a continuar, mas ambos recusam. Em outro dia, Yuji se junta ao grupo em sua patrulha diária pela escola, enquanto Ami os persegue. Alguns alunos notam Ami, então ela decide mudar sua roupa para parecer mais uma garota. E então ganha um cachorro para Yuji e Kanan juntos. O cachorro salta em direção a Kanan, mas Yuji a empurra para fora do caminho. Ami comemora, pois parece uma cena de um drama de romance, e Kanan fica emocionado por um momento enquanto ela olha para Yuji, mas o momento é arruinado quando o cachorro realmente o morde. Ami rapidamente recupera o cachorro e o repreende por se deixar levar. Mais tarde nos corredores, Ami revisa o plano em sua cabeça. Uma vez confiante, ela finge cair e derrubar Kanan, fazendo com que Kanan se agarre a Yuji em busca de apoio. Por um momento, tudo parece estar indo conforme o planejado, mas Kanan se lembra do incidente no encontro e se afasta rapidamente. Yuji percebe que está traumatizada com o encontro e tenta convencê-la de que ela está vestindo suas roupas corretamente hoje.
Ami se recusa a desistir, então ela prossegue com seus outros planos. Ela chuta uma bola de futebol na direção deles, mas infelizmente os nocauteia. Mais tarde, ela faz com que Yuji tropece em Kanan, mas ele cai em algum lugar que faz com que Kanan lhe dê um tapa forte no rosto. Ela até tenta assustar Kanan com geleia de Kanjik, mas Kanan acaba fazendo um movimento de luta livre em Yuji para se acalmar. Ela decide ser mais direta sobre seus planos e usa uma almofada de ginástica para forçar o casal a se unir. Ela é menos reservada sobre seu envolvimento, então Kanan e Yuji realmente a veem enquanto ela bate o colchão neles. Eles acabam no fundo, e Yuji tenta desesperadamente manter distância do rosto de Kanan enquanto Kanan exige uma explicação com raiva. Ami felizmente diz a ela que Kanan agora pode beijar Yuji com alegria porque as circunstâncias podem fazer com que pareça um acidente. Ela começa a pisar no colchão, forçando os corpos do casal a se aproximarem até que seus narizes finalmente se toquem. Oprimida pela sensação, Kanan deixa crescer seus chifres para perfurar a almofada. Kanan confronta Ami com raiva sobre suas ações, e Ami imediatamente confessa que fez uma promessa de garantir que Yuji e Kanan tivessem um relacionamento físico. Sua confissão irrita um pouco Kanan, especialmente porque Yuji realmente gostou do último incidente. Mais tarde, no escritório disciplinar, Kanan finalmente consegue completar seu diário quando Ani de repente anuncia que Kanan não tem charme. Kanan está confuso sobre como ela chegou a essa conclusão, então Ami explica que ela fez o possível para aproximar Yuji e Kanan, mas Yuji mal tocou em Kanan e em todas as suas tentativas. Kanan insiste que é porque ela nunca deu a Yuji a chance de tocá-la, insistindo que se o fizesse, Yuji não seria capaz de resistir a ela. Isso faz Ami sorrir maliciosamente e desafiar Kanan a tentar algo. Mais tarde, no final do dia, Yuji vai ao escritório para levar Kanan para casa, mas fica surpreso ao vê-la dormindo no sofá. Ele a acha fofa assim, e Kanan sorri para si mesma, pois esta é sua chance de provar a Ami que ela é irresistível para ele. Yuji de repente tira a blusa excitando Ami, que está olhando pela janela, mas em vez de se aproveitar de Kanan, ele coloca a blusa por cima dela, transformando-a em um cobertor, o que decepciona Ami por ser um cavalheiro. Até Kanan se sente um pouco decepcionada, então ela tenta mudar de posição para parecer mais atraente. Yuji fica animado ao vê-la em uma nova posição, mas em vez de agir de acordo com seu desejo, ele começa a se exercitar para se distrair. Ele faz isso toda vez que Kanan muda de pose para poder se manter sob controle. No entanto, ele se esgota completamente e percebe que se Kanan mudar para outra pose, ele poderá não ser mais capaz de resistir a ela. No entanto, Kanan não está ciente de seus pensamentos e em sua mente ela começa a pensar que a Miss está certa e que ela não é nada atraente. Enquanto ela se permite entrar em espiral, Yuji não consegue mais se conter e cutuca sua bochecha. Ele percebe que cedeu ao desejo de fazer exatamente isso e sai correndo da sala, gritando de horror com suas ações, passando por Nadeshiko no caminho. De volta ao escritório, Ami retorna e menciona o quão grande perdedor Yuji é. No entanto, ela percebe como a expressão de Kanan de repente muda de pensativa para vertiginosa por causa de Yuji. Isso a faz acreditar que Kanan é igualmente desesperado quando se trata de amor. Certa manhã, Yui, a professora de Yuji, apresenta à turma um novo aluno chamado Jin, que entra vestindo o que parece ser um uniforme de freira. Quando Jin é solicitado a se apresentar, seus olhos pousam em Yuji, e eles brilham quando ela imediatamente se dirige a ele. No entanto, ela tropeça antes de alcançá-lo, deixando Yuji preocupado. Jan se recupera rapidamente, então agarra sua mão e promete protegê-lo de ataques de demônios. Yuji fica confuso, mas avisa que sua calcinha está aparecendo, embora Jan não veja nenhum problema nisso. Um pouco mais tarde, Jan é levada à enfermaria por Yuji. Ryoko, a enfermeira da escola, pergunta qual que é o problema, e Yuji explica que Jan de repente começou a falar sobre demônios na aula. Jan diz a eles que ela é uma apóstola de Deus e que a alma de Yuji é tão pura e santa que o céu quer que ele se torne um santo. No entanto, os demônios estão atrás de sua alma. Ela segura a mão dele novamente e promete protegê-lo. Depois de um momento, Ryuko suspira e começa a rabiscar em um pedaço de papel. Ela diz a Yuji que ele está em uma situação perigosa, embora ela externamente concorde com Jan. Ela discretamente mostra a Yuji um bilhete explicando que Jan tem um caso grave de Shunibyo e que é melhor para ele brincar até que ela fique entediada. Ainda na enfermaria, Jan anuncia que colocará um feitiço protetor em Yuji. Ela insiste que ele precisa ser encharcado com um galão de água benta. Ao perceber que a garrafa já está vazia, ela decide que qualquer líquido servirá. Ela sobe em cima dele e começa a acumular saliva na boca, com a intenção de cuspir nele porque acredita que é isso que o céu ordenou. Ryuko fecha a cortina para dar privacidade a eles. Yuji luta descontroladamente contra Jin, não querendo que cuspam nele.
No entanto, Jin insiste que ele deve permitir isso ou os demônios irão pegá-lo e impedi-lo de se juntar ao céu com ela. Yuji entra em pânico e recusa ingressar em qualquer grupo ao qual ela está se referindo, fazendo com que Jin grite autossuficiente para alertar Kanan. Kanan fica curioso e espia a enfermaria, apenas para ver suas silhuetas no que parece ser uma situação inadequada. Ryoko diz a Kanan para não incomodá-los, pois eles estão apenas se divertindo, mas Kanan se recusa a permitir tal comportamento com seu gado. Ela abre a cortina e encontra Yuji e Jan chorosa. A própria visão a irrita porque parece que Yuji está trapaceando. A princípio, ela presume que Yuji iniciou a situação e o ameaça, mas rapidamente percebe que ele é a vítima quando rasteja em sua direção, se agarra a ela e expressa o quão aterrorizado estava com as ações de Jan. Kanan pergunta quem é Jan e por que ela desmaiou. Yuji honestamente não pode responder, pois acabou de conhecê-la. Quando Jin solta um som de dor, Ryoko a verifica e conclui que ela simplesmente desmaiou de fome. Alguns momentos depois, Jan está enchendo a cara no escritório disciplinar com comida fornecida por Kanan e Yuji. Kanan a observa de perto porque ela pode sentir a energia sagrada irradiando de seu corpo, levando-a a suspeitar que Jan é um anjo. Ela começa a se preocupar com a possibilidade de Jan saber sobre seu plano de coletar almas nesta escola. Mas quando Jan chama Kanan de anjo por alimentá-la, Kanan se convence de que Jan é completamente ignorante. Kanan então pergunta por que Jan está tão focado em Yuji. Jan de repente se levanta e explica que está seguindo as ordens de um arcanjo, que lhe disse para proteger Yuji dos demônios, e que ela vem do céu. Kanan empalidece com isso, percebendo que Heaven já pode estar ciente de seus planos. Enquanto isso, Yuji permanece confuso e presume que tudo isso é apenas cosplay. Ele comenta que Jin não parece muito angelical, já que ela não tem asas ou auréola. Jin fica confuso com seu comentário e presume que ele a confundiu com um anjo. Ela esclarece que não é um anjo, mas traz um estigma como prova de que vem do céu. Ela começa a levantar a saia, mas Kanan rapidamente tenta impedi-la. Jin inocentemente explica que seus estigmas estão acima do umbigo, mas Kanan insiste que é inapropriado se expor, mesmo que ela tenha algo a provar. Apesar disso, Yuji demonstra interesse em sua explicação, o que irrita Kanan. Ele ainda acredita que tudo faz parte de um ato de cosplay e está satisfeito que Jan compartilhe esse interesse com Kanan. Enquanto Jan acredita que Yuji aceita sua explicação, Kanan fica surpreso por ele ainda pensar que tudo é apenas cosplay. Jan de repente abraça Yuji, mas Kanan rapidamente o afasta, acusando Jan de se aproveitar dele enquanto ele está vulnerável. Jan fica confusa, percebendo que não entende o que isso significa. Kanan mantém Yuji por perto e declara que pertence a ela, recusando-se a deixar Jin tocá-lo. Yuji cora, sentindo-se feliz por Kanan o estar reivindicando, enquanto Kanan tenta desajeitadamente esclarecer que ela quis dizer que o trata como uma posse. Isso faz com que a aura de Jan escureça ligeiramente, já que o céu reivindicou Yuji sob sua proteção. Kanan se prepara para um confronto, mas Jan de repente sorri para ela, presumindo que Kanan está simplesmente profundamente apaixonado por Yuji. Ela então ora a Deus para abençoar o relacionamento de Kanan e Yuji. Kanan então pergunta se Jan sabe como é o demônio do qual ela deveria proteger Yuji. Jan revela com entusiasmo uma foto do demônio, que é Kanan em sua forma de demônio. Ela leva um momento para perceber a semelhança, mas assim que percebe, ela se joga em Yuji para protegê-lo de Kanan. Esta ação irrita Kanan, que a considera inadequada. Jan acusa Kanan de tentar encantar Yuji, mas Kanan devolve a acusação a ela. Kanan puxa Yuji com força e o segura protetoramente, afirmando que há limites para o quanto ele pode ser tocado antes que isso se torne impróprio. Todas as palavras de Kanan confundem Jin, que se pergunta se ela está se referindo a algum tipo de comida. Kanan não acredita na inocência de Jin. Para ela, as ações de Jan parecem muito sugestivas, então ela acaba chamando Jan de demônio. Jin fica arrasada, com o coração partido por ser chamada exatamente da mesma coisa que foi enviada para caçar. Depois da escola, Yuji observa Kanan e Jin, pois parece que Jin quer segui-los em sua caminhada para casa. Ele observa as duas garotas discutindo por causa dele e se pergunta se ele de alguma forma se tornou popular e se isso deveria deixar alguém desconfortável. Ele sugere que todos voltem para casa juntos. No entanto, isso decepciona Jin, pois parece que ele não está disposto a deixar Kanan. Ela se aproxima dele e de repente enterra o rosto dele no peito, prometendo mostrar-lhe o caminho certo, já que ele é um servo de Deus. Sua declaração parece contraditória para Kanan, mas antes que ela possa processá-la, Jin já está segurando as mãos de Yuji e levando-o para fora da escola. Kanan os observa fugir, seus olhos se concentrando em suas mãos unidas. Uma raiva insuportável cresce dentro dela, pois ela ainda nem segurou a mão de Yuji.
e Jan já aproveitou aquele primeiro momento bem na sua frente. Ela corre atrás deles a toda velocidade, determinada a segurar a mão de Yuji também. Porém, no momento em que o pensamento lhe passa pela cabeça, ela hesita, temendo que algo assim possa levar à gravidez. Mesmo assim, a ideia de perder Yuji para Jan a frustra ainda mais. Reunindo coragem, ela finalmente estende a mão para agarrar a mão de Yuji, mas erra porque Yuji e Jan não estão mais na frente dela. Jan, de repente, grunhe atrás dela, acreditando que Kana lançou um feitiço de ligação. Na verdade, suas roupas ficaram presas em um galho de árvore, impedindo-a de seguir em frente. Kanan sente um pouco de pena dela e se aproxima para ajudar a libertá-la. Mas Genie insiste que isso é algum tipo de truque demoníaco e declara que não cederá a nenhum demônio. Quando Genie a chama de imunda, Kanan fica irritado e a machuca levemente. Genie luta ainda mais, tentando se libertar, sem perceber que só está piorando as coisas. Kanan avisa para ela parar, mas Genie se recusa a ouvir e continua lutando até que sua saia rasgue, fazendo-a cair e se machucar. Yuji e Kanan acabam olhando para Genie enquanto ela está deitada no chão, tentando rastejar para longe enquanto juram não desistir apesar da dor. No dia seguinte, Kanan prepara uma armadilha para Genie, usando Yuji como isca. Ela se esforça para fazer Jan pagar por segurar a mão de Yuji no dia anterior. Enquanto Kanan faz um discurso sobre como manter seu orgulho, Yuji pergunta se ele está ajudando, e ela confirma que sim, o que traz lágrimas aos seus olhos. Até Ami fica entusiasmada com a ideia de ir contra alguém do céu. Porém, o tempo passa e Jin não aparece. Mesmo após o anúncio para limpar os anéis da escola, ela ainda não aparece. Isso irrita Kanan, pois Jin nem se preocupou em ir à escola. Mais tarde, Kanan decide procurar Jan pela cidade. Eles vão para uma ponte à beira do rio, pois suas informações sugerem que Jan está hospedado lá. Eles avistam uma caixa de papelão e Kanan fica surpreso que o céu envia alguém para viver em tais condições. Eles se aproximam e espiam lá dentro. Eles veem um velho pedindo perdão a Jin, que ela concede, dizendo que Deus o perdoa. O morador de rua se sente aliviado, abraça as pernas dela e lhe oferece um lanche. Ao ver a comida, Jin comemora e começa a comer assim que o homem sai. A essa altura, Ami e Kanan já entraram no abrigo, comentando o quão escassa é a oferta. Jan fica surpresa ao vê-los, mas Kanan questiona seu comportamento suspeito, especialmente porque ela abandonou Yuji apesar de alegar protegê-lo. Jan se esforça para explicar enquanto come, mas, quando termina, ela diz que começou a orientar filhos perdidos de Deus e a oferecer serviços de confissão. Kanan sai e vê uma longa fila de homens esperando para confessar. 2 bandidos ficam bravos com ela por furar a fila. Eles reclamam do tempo que esperaram, na esperança de descansar nas coxas de Jan durante a confissão. Eles até admitem que cometeram pecados de propósito, apenas para voltar. Isso irrita Kanan, que os repreende por terem almas sujas. Para o horror de Jan, Kanan afasta todos os homens, efetivamente cortando seu suprimento de comida. De volta lá dentro, Jan chora por sua perda, enquanto Kanan lhe dá um sermão sobre não encorajar o pecado apenas para receber ofertas. Jan chama Kanan de demônio, especialmente agora que Kanan a impediu de conseguir comida. Kanan a acha patética e sugere que ela simplesmente retorne ao céu. Jan diz que gostaria de voltar, mas não pode até completar sua missão. Ela começa descrevendo o céu como um paraíso com clima agradável, comida e vinho abundantes e gente bonita. Kanan estuda sua expressão de felicidade enquanto fala, mas Jan rapidamente se corrige e insiste que não pode deixar Yuji sozinho com um demônio como Kanan, que planeja comê-lo. Kanan admite que ainda não planeja comê-lo, o que desperta a curiosidade de Jan. Kanan se esforça para explicar seu relacionamento com Yuji, então Ami interrompe e diz a Jan sem rodeios que Kanan quer fazer coisas perversas com ele. Jan está confusa, pensando que parece algum tipo de ritual demoníaco. Quando Kanan nega, Jan insiste em uma explicação. Kanan tenta sem jeito explicar coisas como tocar e beijar, mas Jin ainda não entende, pois nem sabe o que é beijar. Vendo a luta de Kanan, Ami intervém e simplifica, dizendo que é basicamente acasalamento. Jan entende que o acasalamento é algo feito para produzir filhos, o que a confunde ainda mais sobre por que Kanan iria querer isso com um humano. E, para esclarecer, Ami sussurra os detalhes para ela e até mostra seus vídeos, o que choca completamente Jan. Ela acreditava que os bebês eram entregues por cegonhas, e a verdade a oprime tanto que ela sai chorar com toda a informação. No dia seguinte, na escola, Jan retorna, mas está claramente distraída com o que aprendeu. Yuji está um pouco preocupada porque ela ficou assim durante todo o dia, embora Kanan não lhe dê atenção. Finalmente, reunindo coragem, Kanan pega a mão de Yuji e sugere que eles voltem para casa juntos. Yuji sorri de felicidade e concorda, deixando Jan para trás para processar tudo sozinha.
Certa manhã, Jan corre em direção a Kanan e Yuji enquanto eles caminham juntos para a escola. Kanan dá a ela um olhar impressionado porque Jan escolheu usar um uniforme de marinheiro em vez do uniforme escolar normal. Jan raciocina que na escola eles devem usar o uniforme, mas Kanan repreende Jan levemente sobre o uniforme adequado que ela deveria usar. No entanto, ela fica chocada ao perceber Yuji completamente apaixonado pela escolha da roupa de Jan. Enquanto Yuji continua elogiando Jan enquanto caminha para a aula, Kanan de repente para de andar e fica furioso atrás deles porque Yuji está dando mais atenção a Jan. Ela decide que Yuji precisa ser disciplinado por esse ato de infidelidade. Ativando uma parte de seus poderes, ela jura usá-los para lhe ensinar uma lição sobre lealdade. No escritório disciplinar, Kanan permite que seus poderes se sentem fora da sala e envolvam todo o seu corpo, embora ela os diminua quando começa a se sentir constrangida sobre sua aparência em um uniforme de marinheiro. Yuji entra no escritório logo depois e reage em estado de choque ao vê-la. Ele fica animado e lentamente se aproxima de Kanan, admirando-a de todos os ângulos, o que só a deixa nervosa demais para se explicar adequadamente, já que está ocupada tentando encobrir sua aparência. Kanan de repente ouve Jin se aproximando e percebe que se Jin a vir vestida com um uniforme de marinheiro, ela definitivamente irá provocá-la por copiar seu estilo, e ela não acha que pode viver com esse constrangimento. Então Kanan rapidamente puxa Yuji para se esconder. Jin e Natishu entram na sala e estranham que não haja ninguém por perto. Jin fica desconfiada e começa a farejar a área porque tem certeza de que ainda consegue sentir o cheiro de Yuji por perto, enquanto Nadeshiko ajuda. Enquanto isso, Yuji e Kanan estão pressionados juntos dentro de um armário apertado. Yuji se contorce um pouco com o quão oprimido ele se sente. Ele admite que está animado com o quão próximos eles são, especialmente com Kanan vestindo um uniforme tão fofo. O rubor de Kanan se aprofunda com o elogio, mas os dois ficam tensos quando ouvem Jan parada bem na frente do armário, anunciando que o cheiro de Yuji é mais forte perto do armário. Jan está prestes a abri-lo, mas no momento em que o faz, ela se distrai com uma sacola de salgadinhos que Nanoshiko encontrou e em vez disso se concentra em pegá-la de Nanoshiko. Quando o armário fechou novamente, Kanan e Yuji soltaram suspiros de alívio. Yuji então pergunta por que Kanan usava um uniforme de marinheiro se ela não queria que ninguém o visse. Kanan admite timidamente que ficaria envergonhada se outras pessoas a pegassem usando-o, mas ela ainda escolheu usar um porque esperava que Yuji gostasse. Sem hesitar, Yuji admite que sim. Kanan pergunta nervosamente se ele quer dizer que só gosta do uniforme ou se quer dizer algo totalmente diferente. Yuji lentamente se aproxima apesar de suas mãos trêmulas e Kanan começa a entrar em pânico internamente, convencida de que ela se perderá completamente se ele a beijar. Antes que seus lábios se encontrem, o telefone de Yuji vibra de repente, fazendo Kanan pular. Jin imediatamente os acusa de tentar fazer um bebê. Yuji anuncia em voz alta que seu coração também está acelerado. No dia seguinte, Kanan está deitado na cama, sem estar pronto para ir para a escola hoje. Ela está se perguntando como deveria enfrentar Yuji após o incidente de ontem. Quando Aomi a lembra daquela época, Kanan finalmente se prepara para a escola, embora ela ainda saia de casa desanimada. Mesmo quando Yuji aparece e pede para acompanhá-la, a expressão preocupada não sai de seu rosto. Ami observa os dois com um sorriso enquanto outro plano se forma em sua mente. Durante a viagem de trem para a escola, Yuji prende Kanan contra a porta para evitar que outros passageiros esbarrem nela. No entanto, um choque repentino faz com que seus rostos se aproximem perigosamente, fazendo com que ambos se desculpem nervosamente. Kanan se repreende internamente por agir de forma tão nervosa, já que um demônio em um contrato de amor não deveria permitir que coisas assim afetassem. No entanto, Yuji percebe como ela parece incomodada, então de repente ele sugere que eles faltem à escola e vão para outro lugar. Ele acaba trazendo Kanan para o mar perto de sua cidade, e o ambiente rapidamente a relaxa o suficiente para que ela comece a correr e brincar na água, já que é a primeira vez que ela visita o mar. Ela repreende Yuji de forma provocativa por ser uma má influência, porque ele convenceu uma estudante de honra como ela a faltar à escola. Yuji ri e admite que não estava tentando tramar nada. Ele simplesmente queria criar memórias preciosas com ela. Suas palavras fazem Kanan congelar quando ela finalmente percebe a situação em que se encontram. São apenas os dois em um ambiente inegavelmente romântico e ela começa a pensar que Yuji pode realmente tentar beijá-la desta vez depois de não ter conseguido fazê-lo ontem. Quando Yuji a convida para se sentar na praia, Kanan recusa nervosamente, alegando que não quer sentar no chão sujo. Sem avisar, Yuji a pega e a faz sentar em seu colo para que ela não tenha que tocar o chão,
O gesto deixa Kanan incrivelmente confuso. Ela não consegue acreditar como Yuji está agindo perfeitamente, já que esse é exatamente o tipo de experiência que as meninas sonham ter com seus namorados. Quando Yuji chama suavemente o nome dela, Kanan se convence de que este é finalmente o momento em que eles vão se beijar. Ela tenta explicar os motivos pelos quais eles não deveriam se beijar ainda, mas Yuji insiste que ela está perfeitamente bem com sua aparência. Ela fecha os olhos e franze os lábios em preparação, mas em vez disso, Yuji simplesmente tira uma foto deles juntos para lembrar. Enquanto admira alegremente a foto, Kanan sai de seu colo e treme com uma mistura de vergonha e frustração com todas as emoções que ele continua fazendo com que ela passe. Ela está prestes a repreendê-lo por brincar com seu coração quando um barco em alta velocidade envia uma onda sobre os dois. Quando a água baixa, Kanan se vê deitado em cima de Yuji enquanto os dois pingam água do mar. Em vez de ficar com raiva, ela de repente começa a rir junto com ele por causa da situação ridícula. Enquanto isso, Ami desiste de tentar encontrá-los e reclama de como o dia se tornou chato sem Kanan. No entanto, ela logo avista Jan, que aparentemente está rastreando Yuji pelo cheiro. Como Yuji nunca chegou à escola, Jin acredita que Kanan deve tê-lo sequestrado, então ela assume o dever de resgatá-lo. Jan de repente se distrai com um lanche pendurado na sua frente e mergulha para pegá-lo, apenas para ser pega por Ami, que decide tratá-la como um peixe. Ami pede a Jan que a leve até Yuji, mas Jan se recusa a cooperar com o demônio. Ami atenta ainda mais com o lanche, embora Jan inicialmente resista surpreendentemente bem. Então Ami pega um lanche mais novo e muito maior, imediatamente chamando toda a atenção de Jan. Mesmo assim, Jan ainda tenta recusar, embora sua resistência enfraqueça quando Ami abre lentamente o lanche e ameaça comê-lo ela mesma. Eventualmente, Jan cede. Enquanto ela mastiga alegremente, ela pede desculpas aos anjos por ajudar um demônio. De volta com Kanan e Yuji, os dois decidem reservar um quarto em um cibercafé para que possam se secar adequadamente. Yuji retorna, carregando roupas limpas para os dois enquanto se preparam para se trocar. Quando Kanan o avisa para não espiar, Yuji ri de uma forma que deixa bem óbvio que ele já havia pensado em fazer exatamente isso. No entanto, Yuji discorda e insiste que um cavalheiro. Mesmo assim, Kanan se recusa a correr qualquer risco e usa uma venda nele para impedi-lo de vê-la. Ela então anuncia que vai se trocar agora que tem certeza de que ele não pode ver. Do lado de fora do estabelecimento, Jan conduz Ami até a frente do prédio, insistindo que Yuji está definitivamente lá dentro. Ami lê a placa que diz que é um cibercafé, deixando Jan confusa porque ela não entende o que é a internet, então Ami explica casualmente que ela pode fazer qualquer coisa. Ami então fica animada com a ideia de que Kanan e Yuji podem estar ficando íntimos em uma sala privada. A ideia imediatamente deixa Jan em pânico, fazendo com que ela corra para dentro do prédio, para impedir que Yuji seja corrompido. Dentro da sala, o casal fica de costas um para o outro, mas Kanan ainda fica nervoso por trocar de roupa com Yuji por perto. Enquanto ela tira as roupas úmidas, ela fica se perguntando o que poderia acontecer se ele a visse acidentalmente. Enquanto isso, Yuji também está nervoso e animado, sabendo que Kanan está mudando atrás dele. Ele pode ouvir claramente cada movimento que ela faz e começa a imaginar quais as peças de roupa ela está tirando. Ele se pergunta por que sua audição de repente parece tão aguçada antes de decidir que de alguma forma devia ser por causa da venda. Isso o deixa em conflito porque, naquele momento, ele quer muito ver como ela é. Com base no que sabe sobre Kanan, ele imagina que a escolha de roupas íntimas dela pode ser surpreendentemente ousada. Kanan de repente chama por ele e diz para ele se virar. Quando Yuji se vira e remove a venda, ele é saudado por uma Kanan irritada vestindo a fantasia de demônio que ele escolheu pessoalmente para ela. Ele imediatamente diz a ela que combina perfeitamente com ela. Fora da sala, Ami e Jin se distraem com todas as comodidades dentro do prédio e não percebem a saída de Kanan e Yuji. Quando entram no quarto que o casal ocupava, já está vazio. Jin percebe o computador e pergunta se aquilo é a internet, ao que Omni responde com segurança que sim. Omni jura que encontrará Kanan, enquanto Jin se ajoelha na frente do computador e reza por mais lanches. Enquanto isso, Kanan percebe uma roda gigante próxima e Yuji percebe que é a primeira vez que ela vê uma. Kanan menciona não ter um no reino demoníaco, e Yuji assume que assume apenas o nome de sua cidade natal e não o verdadeiro reino demoníaco. Yuji percebe o quão curiosa Kanan parece e se oferece para levá-la no passeio, mas Kanan se recusa, dizendo que ela não é mais uma criança que precisa vivenciar tal coisa. Ainda assim, ela diz a ele que se ele quiser montá-lo, ela não se importará em se juntar a ele. Uma vez na roda gigante, Kanan não pode deixar de olhar pelos painéis de vidro porque a vista é incrível.
Depois de se acalmar, ela se senta na frente de Yuji e pergunta o verdadeiro motivo pelo qual ele queria faltar à escola com ela hoje. Yuji se esforça para se explicar, então Kanan só percebe que ele realmente queria fazer algo com ela, e que começa com S. Ela presume que ele quis dizer beijo, lembrando o que quase aconteceu ontem. No entanto, Yuji finalmente deixa escapar que quer desperdiçar sua juventude, fazendo Kanan corar ao perceber que ela o entendeu mal novamente. Yuji explica que matar aula para ir à praia com a namorada é algo com que todo estudante do ensino médio sonha. Ele também admite que percebeu que Kanan parecia desconfortável durante a viagem de trem, então quis surpreendê-la fazendo algo que a deixasse feliz. Kanan fica pensativo enquanto olha para a paisagem. Ela diz a Yuji que se divertiu e que ele fez um bom trabalho. Ela finalmente o enfrenta e diz para ele continuar surpreendendo assim, porque ela adora ir a lugares com ele. Yuji fica confuso e Kanan rapidamente percebe como suas palavras soaram e tenta se corrigir afirmando que ela não quis dizer isso no sentido romântico. No entanto, Yuji fica tão feliz que começa a pular animadamente, fazendo o carrinho tremer. Kanan finalmente perde o equilíbrio e cai no colo de Yuji, onde ele a segura no lugar para evitar que ela se machuque. Antes que as coisas possam prosseguir, Kanan percebe Ami e Jan no carrinho atrás deles, ambos gritando com o par enquanto discutem entre si sobre o que o casal deveria ou não fazer. A interrupção estraga o clima, então Kanan sai do colo de Yuji e se pergunta como aqueles dois se encontraram. Ela então se senta ao lado de Yuji e anuncia que está cansada e quer se apoiar em seu ombro. Ao se sentir confortável, ela diz a ele que eles deveriam ficar assim até o fim do passeio. Um dia Yuji e Narishiko imploram a Kanan para ser seu tutor. Ela fica desinteressada no início, o que só torna suas súplicas mais desesperadas. Narishiko explica que deseja alcançar uma classificação mais elevada, e como Kanan é conhecido como o melhor aluno, ela quer sua ajuda. Enquanto isso, Yuji ressalta que se ele não conseguir melhorar suas notas, todo o verão será desperdiçado em aulas corretivas. Para convencê-la ainda mais, os dois começam a ligar para a professora. Kanan gosta do título e decide jogar junto, até mesmo vestindo uma roupa mais madura. Nadeshiko olha com admiração para Kanan. Desde que a conheceu, ela se sentiu estranha e lentamente começou a perceber que poderia realmente estar atraída por Kanan. Indo direto ao assunto, Kanan pergunta com quais assuntos eles têm dificuldade. Quando Yuji admite que é ruim em matemática, Kanan imediatamente o repreende, dizendo que seu entendimento está praticamente no nível do ensino fundamental. Narishiko observa a interação deles com atenção, o que faz Kanan perceber que ela provavelmente também precisa de ajuda em matemática. Saindo de seus pensamentos, Narishiko concorda, e Kanan diz a ela para resolver alguns problemas práticos para que ela possa verificar seu progresso. Kanan pede a Yuji para tentar um também, mas ele admite que não consegue, ganhando outro sermão de Kanan sobre pelo menos tentar. Narishiko de repente também quer a atenção de Kanan, então ela rapidamente anuncia que já resolveu alguns problemas. Kanan se aproxima e verifica seu trabalho enquanto emite sons de aprovação. Ela sorri para Narishiko e a chama de sua aluna favorita, elogiando-a por ter acertado tudo. O elogio faz o coração de Narishiko palpitar. Enquanto isso, Yuji continua lutando mesmo enquanto Kanan tenta ensiná-lo. Nadeshiko percebe como Kanan insulta duramente e se pergunta se ela receberia o mesmo tratamento se cometesse erros intencionalmente. Então, ela propositalmente responde de forma horrível a uma série de perguntas e pede a Kanan para verificá-las. Kanan parece confuso depois de ver todas as respostas erradas. Em vez de repreendê-la, Kanan a elogia por usar o processo correto e gentilmente aconselha a resolver os problemas com mais cuidado na próxima vez. Nadeshiko fica desapontada porque quer ser repreendida. Kanan então volta a insultar um miserável Yuji por repetir o mesmo erro. Determinada, Nadeshiko repete intencionalmente o mesmo erro e pede a Kanan que revise suas respostas novamente. Mais uma vez, Kanan não fica bravo. Em vez disso, ela incentiva calmamente a continuar tentando, explicando que os erros podem ajudar as pessoas a se lembrarem do que fizeram de errado. Neste ponto, Nadeshiko se sente à beira das lágrimas. Depois de um tempo, Yuji atinge seu limite e de repente declara que a fórmula parece suja, o que lhe rendeu outra bronca dura. Kanan até o chama de macaco. Nadeshiko percebe que também pode precisar fazer piadas sujas se quiser o mesmo tratamento, então tenta imitar Yuji. Porém, em vez de insultá-la, Kanan simplesmente pergunta se ela gostaria de fazer uma pausa. Incapaz de aguentar mais, Nadeshiko começa a chorar, confundindo completamente Kanan. Nadeshiko explica que Kanan e Yuji eram íntimos antes, e ela queria que Kanan a repreendesse da mesma forma que ela repreendeu Yuji. Quando Kanan pergunta sem jeito se algo pode estar errado com ela,
Nadeshiko lança-lhe um olhar muito estranho. Mais tarde, Kanan retorna para sua casa falsa e toma banho. Enquanto ela toma banho, a patroa Takakio recebe um telefonema de Beelzebub, que se apresenta como o pai de Kanan. Missus Takakio fica confusa, especialmente quando ouve Lilum, a verdadeira mãe de Kanan, falando ao fundo. Lilum então se apresenta educadamente como a mãe de Kanan e agradece à senhora Takakio por cuidar de Kanan todo esse tempo. Naquele momento, a senhora Takakio de repente percebe algo. Enquanto Kanan seca o cabelo, a senhora Takakio entra de repente e anuncia que sua mãe e seu pai acabaram de ligar. Kanan imediatamente entra em pânico e começa a tentar se explicar, mas acontece que a senhora Takakio entendeu completamente mal a situação. Em sua mente, ela ainda acredita que é a verdadeira mãe de Kanan, então ela presume que quem ligou deve ter sido a Sugar Mommy e o Sugar Daddy de Kanan. Com os exames finalmente encerrados, Yuji comemora em voz alta porque foi aprovado e não precisará de aulas corretivas. Kanan, no entanto, não parece satisfeito. De repente, ela o prende e esfrega a cabeça em seu peito, confundindo-o. Ami explica que Kanan só está agindo assim porque sentirá a falta dele durante as férias de verão. Kanan rapidamente o repreende, insistindo que ela está apenas preocupada que os alunos relaxem e se comportem mal durante as férias. Ela também reclama que Yuji parece muito animado com as férias de verão. Yuji sorri e diz a ela que todas as atividades que ele mencionou querer fazer durante o verão eram coisas que ele planejava fazer com ela. Kanan imediatamente cora, embora de repente ela fique quieta depois. Ami então explica que Kanan terá que retornar ao reino dos demônios durante o verão. Yuji pergunta se isso significa que eles não poderão se ver, mas Kanan esclarece que ela não estará lá durante todo o intervalo. Sem hesitar, Yuji sugere acompanhá-la até sua cidade natal e, para surpresa de Ami, Kanan realmente considera isso. No entanto, Ami rapidamente lembra a Kanan que os humanos literalmente se transformam em mingau quando entram no reino dos demônios. Kanan caminha até Yuji e o lembra que ela vem de uma família nobre, então alguém como ele não pode passear casualmente por sua cidade natal. Ami acena com aprovação, acreditando que Kamen está tentando desencorajá-lo. Mas então, Kanan acrescenta de repente que se ele implorar com força suficiente, ela poderá conceder-lhe permissão especial para acompanhá-la. Ami entra em pânico imediatamente porque Yuji imediatamente implora para ir com ela. Como ele pediu com tanta sinceridade, Kanan decide permitir que ele vá junto, embora Ami questione nervosamente se isso é realmente uma boa ideia. Kanan percebe que esta será a primeira vez que ela trará alguém para casa. Ela imediatamente começa a entrar em pânico e a resmungar sobre todos os preparativos que precisa fazer. Apesar de suas preocupações anteriores, Ami não pode deixar de sorrir diante da expressão inesperadamente gentil de Kanan. Um dia, Jeon acompanha Kanan e os outros na compra de souvenirs e itens essenciais de verão. Kanan percebe que Jeon ainda está com eles e pergunta por que ela continua os seguindo. Jeon simplesmente responde que vai aonde Yuji vai. Naichiko se aproxima deles, surpresa ao ver todos no shopping. Assim que chegam à seção de maiôs, Kanan rapidamente anuncia que não precisa de maiô, pois já possui um. No entanto, Ami ressalta que seu único maiô é o da escola. Ami sugere que todos escolham trajes de banho e os exibam para que todos possam dar sua opinião. Eugene e Jean ficam mais entusiasmados com a ideia, deixando Kanan inquieto. Mas quando Jean pergunta se ela é tímida, Kanan rapidamente nega. Ami declara que agora todos deveriam se separar e escolher suas roupas. Enquanto Kanan examina as prateleiras, ela começa a se perguntar que tipo de maiô Yuji gostaria que ela usasse. No momento em que ela percebe o que está pensando, ela imediatamente tenta afastar o pensamento. Ainda assim, um maiô em particular chama sua atenção. Enquanto isso, Ami procura algo maduro, na esperança de deixar Kanan nervoso. Nadeshiko também vasculha as prateleiras. Então, ela questiona como foi arrastada para essa situação. Ela se sente envergonhada e indigna de se mostrar a Kanan, mas a ideia de se humilhar de alguma forma fez cita. Jin, por outro lado, perde o entusiasmo na escolha do maiô. Eventualmente, todos retornam à área de reunião e vão para os vestiários. Ami é a primeira a revelar sua escolha, vestindo um maiô branco de 2 peças que contrasta lindamente com sua pele morena. A próxima é Nadeshiko, cujo maiô se parece mais com um bode do que com um maiô real. Então Jin sai, deixando Yuji completamente confuso com sua roupa. Ele só pode descrevê-lo como uma fantasia de porco. A vendedora aparece rapidamente e explica que foi ela quem coordenou o look de Jean. Ela admite que nada cabia bem em Jean, então essa era a única opção disponível. No entanto, ela corrige Yuji, explicando que na verdade não é uma fantasia de porco, mas sim presunto defumado. Jean fica olhando para as meias que lembram presunto, o que só a deixa com fome.
Ami então chama Kanan para sair, mas Kanan de repente se sente muito constrangido. Ficando impaciente, Ami abre ela mesma a cortina. A sala fica em silêncio por um momento, e, antes que Yuji possa reagir, Kanan, sem jeito, aponta que sabe que parece infantil. No entanto, Yuji imediatamente a chama de fofa e diz que ela ganhou o voto porque fica bonita sem esforço, sem precisar mostrar muita pele. Ver o quão sincero Yuji parece faz seu peito apertar enquanto ela dá um sorriso confiante. Exatamente às 03h33 da manhã, algo demoníaco ocorre em uma tranquila estação de trem. Um dos trens estacionados de repente se transforma em um trem especial com destino ao reino demoníaco. Yuji fica surpreso ao ver que um trem está operando em um horário tão estranho, enquanto Kanan explica que é um trem particular indo para casa Zebu. Assim que todos embarcarem, o trem começará sua jornada em direção ao reino demoníaco. Jean olha para fora, maravilhada, com as luzes estranhas passando pelas janelas, enquanto Kanan questiona por que ela o seguiu novamente. Com o passar do tempo, todas as meninas começam a se sentir desconfortáveis. Kanan precisa desesperadamente usar o banheiro, mas fica com vergonha de admitir isso na frente de Yuji. Jean também precisa do banheiro, mas se recusa a deixar Yuji sozinho com Kanan. Ami também está lutando, mas ver Kanan e Jean sofrerem em silêncio é simplesmente divertido demais para ir embora. Eventualmente, Jean não consegue mais segurar e de repente se levanta para pedir licença. No entanto, Kanan rapidamente se estende sobre Yuji e provoca Jin, dizendo que se ela for embora, poderá aproveitar a oportunidade para corromper a alma de Yuji. Jean imediatamente se senta novamente. Agora acreditando que é seguro, Kanan tenta ir embora. Mas no momento em que ela tenta passar por Yuji, ele pergunta para onde ela está indo. Em pânico, Kanan afirma que só quer sua bagagem. Yuji se oferece para pegá-la e coloca a mochila pesada diretamente em seu colo. Sentindo-se satisfeita, Omni finalmente decide ir ela mesma ao banheiro, apenas para Kanan chutar sua canela e forçá-la a ficar e sofrer com eles. A dolorosa viagem de trem continua para as meninas. Percebendo a atmosfera tensa, Yuji decide aliviar o clima. De repente, ele levanta um copo e anuncia alegremente que quer que todos experimentem o café que ele preparou. Ele explica com orgulho que moeu grãos de café premium especialmente para Kanan porque queria que ela provasse o melhor café possível. Kanan se sente emocionado com o gesto, mas beber qualquer coisa agora parece perigoso. Mesmo assim, ela não pode recusar quando Yuji olha para ela com tanta sinceridade. No momento em que toma um gole, ela sente que é o café mais delicioso que já provou e seu corpo relaxa instantaneamente. Ver sua expressão satisfeita deixa Yuji incrivelmente feliz. Enquanto isso, Kanan começa a chorar silenciosamente porque sente que está prestes a explodir. Janji também bebe um pouco e sofre o mesmo conflito entre felicidade e agonia, enquanto Ami simplesmente sofre em silêncio. A julgar pelas reações deles, Yuji conclui que seu café foi um sucesso. No entanto, ele de repente percebe Kanan pálido enquanto ela pergunta fracamente se ele ainda aceitaria, não importa o que acontecesse. Sem hesitar, Yuji agarra a mão dela e promete com segurança que o fará. Kanan se sente genuinamente feliz ao ouvir essas palavras dele. Assim que ela sente que finalmente atingiu seu limite, Yuji de repente anuncia que precisa usar o banheiro e se afasta casualmente. As meninas instantaneamente ganham vida e correm em direção ao banheiro atrás dele. No entanto, antes mesmo de Jean chegar lá, ela de repente relaxa de alívio. Enquanto isso, no reino dos demônios, Miel e Milch discutem o retorno de Kanan e o fato de ela trazer um amante com ela. Milch, em particular, parece muito interessado em descobrir qual seria o sabor da alma de Yuji. No reino dos demônios, Beelzebub está comendo quando é informado de que Kanan finalmente voltou para casa. Ele pergunta se ela ainda é fofa, e sua empregada responde que ela está absolutamente adorável como sempre. A empregada então informa que Kanan realmente trouxe seu amante para casa, o que choca Beelzebub completamente. Na entrada principal, Yuji fica surpreso com o tamanho e a aparência da casa de Kanan. Ele pergunta se ela é algum tipo de nobre, e Kanan o lembra que ela já disse isso a ele antes. Quando Yuji percebe o quão ameaçadora toda a área parece, Jin fica animada, pois ela presume que esta é simplesmente uma região desconhecida no Japão. No entanto, quando ela é informada de que na verdade é o reino dos demônios, ela fica chocada, enquanto Yuji ainda pensa que é apenas mais uma prefeitura. Quando eles entram na mansão, Jin fica nervoso no início, mas seu nervosismo rapidamente se transforma em excitação quando várias empregadas se curvam e os cumprimentam como membros da realeza. Enquanto Yuji entrega suas malas para uma das empregadas, ele pede para usar o banheiro. Depois de obter instruções de Kanan, ele mesmo vai para lá. Porém, ele acaba se perdendo ao tentar voltar para ela.
Enquanto perambula pelos corredores, ele encontra Lilin, mãe de Kanan, que a princípio parece ser uma mulher calma e elegante. No entanto, no momento em que Yuji se aproxima dela, ela de repente se encolhe de medo de vê-lo. Yuji presume que ela está assustada porque há um homem suspeito por perto, então ele rapidamente se posiciona na frente dela para protegê-la. Infelizmente, a visão de seu traseiro tão perto de seu rosto só faz Lilin entrar em pânico ainda mais. De repente, Milcho chuta enquanto Millie conforta Lilin. As irmãs repreendem Yuji por assustá-la. No início, Yuji fica muito distraído com o quão adoráveis os dois são, mas de repente ele se lembra que supostamente ainda há um homem perigoso por perto. Mil então explica que ele é o homem suspeito, revelando que Lilin sofre de um caso extremo de androfobia. Yuji empalidece após ser chamado de suspeito. Ao mesmo tempo, os demônios percebem de repente que ele é realmente humano. Ao confirmar que sim, Milch fica entusiasmado e o chama de porco, até perguntando se pode comê-lo. Yuji fica animado com a oferta e está prestes a aceitar, até que de repente se lembra que está namorando Kanan. O demônio olha para ele de forma estranha, e finalmente eles percebem que Yuji pode ser o humano que Kanan estava planejando trazer para casa. Yuji então pergunta se os demônios são da família de Kanan, levando-os a se apresentarem. Enquanto isso, na sala do trono, Kanan enfrenta Beelzebub nervosamente. Quando ele pergunta se ela trouxe um amante para casa, Kanan imediatamente começa a entrar em pânico porque espera ser repreendida. Ela se esforça para pensar em como explicar sua situação com Yuji, mas Beelzebub a surpreende completamente ao reagir com entusiasmo à notícia. Ele a parabeniza e logo até Lilin dá os parabéns a Sanan também. Lilin explica que por causa de sua androfobia, ela sempre temeu nunca ser capaz de ensinar a Kansinan os segredos do romance e da atração. No entanto, ela admite que se sente aliviada por acreditar que Kanan está namorando Jian porque ela acha que as meninas deveriam ter permissão para namorar garotas, e o fato de Jian ser do céu é um bônus adicional. Kanan fica confusa sobre como sua família de alguma forma chegou à conclusão de que ela está namorando Jian, enquanto Milch parece completamente impressionado com Jian. Kanan rapidamente nega e tenta rapidamente esclarecer o mal-entendido, explicando que seu amante é na verdade Yuji. Enquanto ela explica desajeitadamente o contrato entre elas, as meninas e sua família ficam desapontadas antes de perceberem algo importante sobre Yuji. Lilin nervosamente tenta explicar que já deram instruções para preparar Yuji. Alguns momentos depois, uma das empregadas entra puxando um carrinho de comida carregando uma enorme bandeja de prata. Ela explica que eles originalmente presumiram que Yuji era uma lembrança do mundo humano e o prepararam para ser o prato principal da família. Quando a bandeja é descoberta, Kanan imediatamente entra em pânico e exige saber por que Yuji permitiu que as pessoas o despissem e o apresentassem como comida. Yuji explica casualmente que presumiu que isso fazia parte das tradições de sua família. Yuji então percebe Beelzebub parado ao lado de Kanan e percebe que ele é o pai dela. Ele rapidamente se endireita e se apresenta respeitosamente como namorado de Kanan. Kanan sente seu coração palpitar ao ouvir o quão confiante Yuji parece ao se apresentar. Depois que Yuji termina de se vestir, Kanan caminha até ele e admite que achou que ele parecia legal antes. Enquanto ela o provoca de brincadeira, Beelzebub de repente anuncia que Kanan está proibido de namorar um humano, fazendo Kanan gritar de descrença. Porém, Beelzebub rapidamente revela que estava apenas brincando. Ele explica que não é totalmente contra o namoro deles, desde que Yuji e Kanan possam provar seu valor primeiro. Ele entrega a Kanan um cartão de coleção de selos, afirmando que todos os 4 membros da família devem aprovar seu relacionamento antes de poder namorar oficialmente. Kanan fica irritada por precisar da aprovação de todos, mas Yuji concorda ansiosamente com o desafio. Ele explica que deseja namorar Kanan de maneira adequada, e isso significa ganhar a aprovação da família dela. Ele até se refere a isso como uma prova de amor, o que faz o coração de Kanan palpitar novamente. O resto da família dela está impressionado por ele poder dizer essas coisas com uma cara completamente séria. Primeiro, Kanan pede a Milch para carimbar o cartão, mas ela recusa imediatamente. Mel também se recusa, e Lilin não consegue nem chegar perto de Yuji. Embora ela admita que deseja apoiar Kanan, ela simplesmente não consegue lidar com a proximidade de homens. Yuji então tem uma ideia e veste um uniforme de empregada para parecer mais feminina. Kanan o acha adorável, então Yuji se aproxima de Lilin novamente e até se apresenta como Yuko para tornar o disfarce mais convincente. No entanto, Lilin imediatamente ressalta que ele ainda tem pelos visíveis nas pernas. Kanan percebe que sua mãe também é extremamente sensível às características masculinas secundárias. Kanan então pega uma poção e diz a Yuji para beber.
Sem hesitar, ele obedece imediatamente. Kanan está prestes a explicar quando a poção de repente transforma Yuji em um bebê. Kanan instantaneamente se apaixona pelo bebê Yuji e o abraça com alegria. Lilin cuidadosamente pega o bebê Yuji nos braços e fica surpresa com o quão fofo e inocente ele parece. Ela até deseja que ele possa continuar sendo um bebê para sempre. Infelizmente, o efeito da poção passa rapidamente. O choque imediatamente faz Lilin desmaiar enquanto Kanan entra em pânico. O grupo depois vai para a cozinha, onde Lilin se oferece para fazer um bolo para eles, pois ainda não consegue carimbar o cartão de aprovação. Tanto Yuji quanto Kanan ficam entusiasmados, mas Lilin nervosamente pede a Yuji para não olhar para ela enquanto ela cozinha. Ela acrescenta calmamente que também não quer estar perto dele. Vendo quão feliz Yuji está por Lilin estar fazendo um bolo para eles, apesar de lutar com sua presença, Kanan coloca um avental e pergunta se ela poderia ajudar também. Lilin acha suspeito que Kanan queira ajudar quando ela nunca cozinhou antes. No entanto, ao observar Yuji e Kanan interagirem, ela percebe que tudo é para agradar Yuji, pois ela acha os dois fofos juntos. A primeira coisa que eles precisam fazer é cortar algumas maçãs, mas Lilin imediatamente aponta que Kanan está segurando a faca de maneira errada. Ela ajuda Kanan a cortar a primeira maçã e depois diz a Kanan para tentar fazer isso sozinha. No entanto, Kanan ainda tem dificuldades, então Lilin sugere praticar primeiro com os brinquedos, mas Kanan recusa teimosamente. Kanan finalmente consegue descascar e cortar as maçãs. Então Lilin decide registrar o momento porque esta é a primeira tentativa de Kanan de cozinhar. Enquanto ela registra, Kanan falha diversas vezes e faz uma grande bagunça, mas Lilin ainda considera isso um sucesso. Ela até decide que os utensílios de cozinha são preciosos demais para serem lavados e pensa em exibi-los para comemorar a primeira tentativa de cozinhar de Kanan. Ela também diz a Kanan que é maravilhoso ela querer cozinhar para Yuji. Enquanto Kanan tenta desesperadamente convencê-la de que não há sentimentos envolvidos, Lilin agradece silenciosamente a Yuji por lhe dar a oportunidade de cozinhar com Kanan. Ela vê Yuji tentando dar uma mordida, então ela dá um tapa na mão dele para longe da comida enquanto repreende levemente. Kanan imediatamente percebe que Lilin acabou de tocar em Yuji e aponta isso, o que instantaneamente deixa Lilin em estado de pânico. Depois de algum tempo, o bolo de maçã finalmente está pronto, mas antes de começarem, Lilin lembra a Kanan que eles ainda precisam fazer mais uma coisa. As duas meninas fazem um sinal de descoração com as mãos e um feixe de amor no bolo. Yuji imediatamente exclama que os dois são adoráveis, o que desperta algo no coração de Lilin. Ela lembra que já se passaram milhares de anos desde a última vez que tocou um homem humano. Yuji pede a Kanan para fazer mais um raio de amor e enquanto ela faz isso, seus irmãos a pegam bem no meio. Eles instantaneamente a provocam por cozinhar de repente só porque Yuji está visitando. Kanan rapidamente se defende, dizendo que, como Yuji é um convidado, ele merece um tratamento adequado, o que levou Milch a tentar roubar a primeira mordida. No entanto, Kanan rapidamente a impede. Ela se esforça para explicar por que deseja que Yuji seja a primeira pessoa a provar seu bolo. No entanto, Milch descobre imediatamente, embora Kanan negue e afirme que Yuji deveria ser o primeiro a comê-lo, caso o bolo tenha um gosto ruim. Yuji aceita alegremente a fatia oferecida, elogiando o bolo várias vezes antes de dar uma mordida, o que permite que Milch pegue o prato e diga presunçosamente a Kanan que ela deveria apenas alimentar Yuji. Quando Milch pergunta a Yuji se ele quer ser alimentado, ele concorda prontamente, mas Milch provocativamente diz que é uma pena que Kanan não queira alimentá-lo. Isso faz com que Kanan concorde em fazê-lo, enquanto Lilin ainda está muito perdida em pensamentos para perceber adequadamente o que está acontecendo. Kanan prepara cuidadosamente a primeira mordida para Yuji, e quando ele abre a boca para receber o bolo, Milch de repente pula entre eles e come ela mesma. Isso imediatamente irrita Kanan, embora Milch casualmente diga a ela para não ficar tão brava porque o bolo estava delicioso. Ela então pega outro pedaço e de repente o enfia na boca dele. Yuji imediatamente diz a eles que o gosto é incrível, fazendo Milch presunçosamente apontar que é ainda mais delicioso porque foi o garfo que ela usou, o que significa que ela e Yuji acabaram de se beijar indiretamente. Ao perceber isso, Kanan tenta desesperadamente controlar a erupção de raiva fervendo abaixo dela. Quando Milch pergunta o que há de errado, ela rapidamente percebe Kanan olhando para ela e imediatamente afirma que foi apenas uma brincadeira inocente. Milch argumenta que como Kanan e Yuji são um casal, beijos e outras coisas intensas já deveriam ser normais entre eles. No entanto, ao ver o quão fortemente Kanan reagiu,
Ela de repente percebe que esta foi provavelmente a primeira experiência de beijo de Yuji de qualquer tipo, fazendo com que ela chamasse os dois de patéticos. Kanan finalmente deixa sua raiva transbordar e começa a perseguir Milch por toda a cozinha. Milch rapidamente corre em direção à sua mãe em busca de proteção, apenas para perceber que Lilin está em estado de transe enquanto come o bolo. Lilin de repente se recupera, então percebe que Yuji provavelmente quer experimentar o bolo, tornando o segundo beijo indireto que ele recebe e fazendo com que Kanan fique furioso novamente. Enquanto isso, Jan está ocupada enchendo o rosto de carne ao lado de Beelzebot, que realmente gosta de sua companhia por causa de seu enorme apetite. A própria Jean começa a acreditar que realmente existe o paraíso dentro do reino dos demônios, afinal. Depois que as coisas finalmente se acalmaram, Kanan e Yuji mais uma vez perguntam a Lilin se ela carimbaria seu cartão de aprovação. Ela solta uns suspiros antes de concordar, mas só depois que Yuji completa um teste adequado primeiro. Ela explica que é necessário porque é uma tradição antiga da família Zibil. Curioso, Yuji pergunta que tipo de prova ele deve completar, e Lilin primeiro o avisa que ele não deve sucumbir ao desejo. No entanto, ela então revela que o julgamento em si é um teste de coragem. Obrigado por assistir e não se esqueça de se inscrever para ver o que acontece a seguir.